Olá, aluno! Tudo bom? Seja bem-vindos para a gente agora falar do TCC 2, tá? O que a gente tem que ter em mente? No TCC que vocês fizeram no semestre passado, vocês fizeram o projeto de TCC. Agora sim, nós vamos formatar o nosso artigo final, tá? Eu vou estar com você esse semestre todo para te ajudar nesse processo. Meu nome é Priscila Brugin e eu estou aqui na instituição já há mais de 10 anos, então nós vamos seguir juntos para falar do nosso TCC. Bom, o nosso TCC2 ele é semelhante ao nosso estilo de TCC1, onde nós temos o nosso suporte AVA. Então, toda a correção, tudo que nós temos, está no AVA de vocês. Então, quem faz essas correções é a nossa tutora online. Qual que é a diferença agora? Tá? Além das distribuições da tutora, que ela vai corrigir os nossos TCCs da nota da parte escrita, no final do semestre nós teremos as apresentações do nosso TCC. Nós vamos chegar lá um passo por vez. Então, só para a gente recordar, o nosso TCC está lá no sistema. Nós temos lá, ao abrir a disciplina de TCC de vocês, o nosso cronograma. Então, vamos começar falando de algumas datas importantes, para daí a gente chegar na nossa formatação. Semelhante ao que nós tivemos no TCC1, nós dividimos aqui em duas atividades, tá? A primeira atividade, que já tem início, e ela deve ser enviada até o dia 1º de abril, e depois a segunda atividade até o dia 21 de maio, tá? E aí vai ser feitas as correções. As nossas bancas, ela tem esse período do dia 9 de junho ao dia 23 de junho, tá? Mas aí a gente vai falando como que vai acontecer as bancas mais para frente, tá? Não se desesperem, vai ser tranquilo, todas as vezes as bancas estão bem tranquilo, tá? Eu sei que a maioria fica um pouco aflita em falar em apresentar. E aí nós temos aquela questão de sempre, tá? O nosso prazo final é dia 1/4, nessa primeira atividade. Mas para ter direito à correção, a gente tem que enviar 10 dias úteis antes, tá? Então, para fazer isso, fazendo as contagens aqui, nós precisamos enviar até o dia 17/3, tá? Ou seja, dia 17 de março. Tem um pouco mais de um mês, dá tempo da gente correr aí, tá? No TCC2, a atividade 1 é que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas vocês vão ver que é bem a continuação do que vocês fizeram no TCC1. Então dá tempo da gente aproveitar esse começo de semestre, que está mais tranquilo, e adiantar esse TCC, tá? Por favor, não deixem para enviar na última hora, tá? Os recados básicos, então, como eu já comentei, tem que ser enviado com 10 dias úteis para que seja corrigido, tá? E a tutora tem 10 dias úteis para corrigir. Então, não fiquem desesperados quando vocês enviarem o TCC para ela. Ai, porque ela está demorando já faz uma semana. Ela tem 10 dias úteis. 10 dias úteis dão 2 semanas para correção, tá? Quanto mais antes vocês enviarem, mais rápido ela vai devolver. Então, eu aconselho que, por mais que a gente estabeleceu aí o dia 17, tentem enviar o quanto antes para que vocês tenham um prazo maior para daí as correções ocorrerem, tá? Lembrando que o arquivo tem que estar em Word, tá? Não envie em PDF. Em alguns casos ela até aceita, ela corrige, mas já teve vários casos que ela devolveu sem nota, tá? Então envie sempre em Word, tome cuidado na hora de enviar arquivo errado, o que for. Lembrando que os nossos prazos se encerram sempre às 5 para meia-noite, não é meia-noite, tá? Então fiquem atentos a isso. Falando de novo do AVA, temos também o nosso manual lá. Todas as informações que eu estou tirando aqui tá lá no manual, tá? Então, quem puder entrar lá no manual para ver tudo que ele é colocado, tá? Mas eu já trago aqui as informações principais que a gente precisa, tá? E aí que vem a questão, mas o que eu tenho que fazer no meu TCC? Vamos lá. Nessa primeira atividade, tá?
Então, quais são os critérios que você vai ter que entregar aqui nessa primeira atividade, tá? O título do TCC, tá? Que normalmente a gente segue o mesmo do TCC 1. Ah, eu quero mudar, eu quero alterar alguma coisa no meu título, eu quero deixar mais amplo, eu quero deixar mais específico? Pode, tá? Ah, eu não gostei do meu TCC 1, eu quero mudar de tema. Pode. Só que você vai ter o dobro de trabalho, certo? Porque o TCC 2 é uma continuação, então você vai aproveitar o que você fez no TCC 1. Quer mudar de tema? Pode, você só vai ter mais trabalho para fazer, mas você pode, tá? Não é obrigatório. A recomendação é que continue por questões de facilidade. Então, o título quiser adaptar, pode ser adaptado. A autoria, que é o nome de vocês, até aí tranquilo, tá? Aí nós temos introdução, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? O que tem que ter nessa introdução? Vamos lá, introdução ela tem que ser composta de qual tema que será discutido, tá? Então, uma abordagem do seu tema, uma introdução que nós temos, tá? Além de a contextualização, como eu já coloquei aqui, do tema, justificativa, problema de pesquisa de maneira geral, o que será abordado no trabalho e objetivos gerais e específicos. Bom, o que a gente consegue observar? Na introdução, nada mais é de tudo que vocês já fizeram no TCC 1. Ah, é só copiar e colar? Com parcimônia, né? Não dá para simplesmente você pegar lá os tópicos, Ctrl+C, Ctrl+V. Até porque aqui, por exemplo, lá vocês colocaram os objetivos na forma de tópicos. Aqui é tudo na forma de escrita corrida. Então, você vai fazer um texto, mas com base naquilo que você já tem. Então, você vai começar lá falando um aspecto geral do seu tema, contextualizar, explicar o porquê que ele é importante. Então, aí, a sua justificativa. Colocar lá, e o presente trabalho se baseia no problema, e coloca a sua pergunta, e como objetivo geral, dentro dele, os objetivos específicos, Isso em texto corrido, tá? Não é para pôr na forma de tópico, não é para simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, mas você vai usar aquele material que você já tem para escrever seu TCC, ok? Aí, o que mais que nós precisamos aqui, tá? Você também será apresentar o desenvolvimento do teu TCC, tá? Artigo, o nosso artigo que nós temos, que deve conter. Então, o que é a nossa metodologia, nosso desenvolvimento aqui? Então, vai ter que ter a nossa metodologia utilizada para realizar os trabalhos e os resultados e discussão, com base na fundamentação teórica realizada. E ainda você deverá apresentar as referências utilizadas nesse processo, tá? Então, aí as referências entra aí também como uma coisa importante. Então, vamos lá, tá? Desenvolvimento. A gente vai separar em dois, tá? Primeira parte do desenvolvimento, metodologia. Vocês já escreveram a metodologia lá no TCC 1. Qual que é a diferença dele para cá? Ali é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas no TCC 1, os verbos estavam no futuro. Então, será realizado. Será feita uma pesquisa bibliográfica. Então, estava no futuro. Agora você vai colocar no passado, porque vocês já fizeram, né? Então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados tal e tal. Tranquilo? Resultado de discussão. Então, vocês vão usar o que a gente tem lá, que é a nossa fundamentação teórica. Lembra que vocês escreveram no TCC 1? Então, vocês vão usar ela como base, colocar, acrescentar mais coisas, pode comparar dois textos e assim por diante, tá? Mas eu vou daqui a pouco chegar lá no modelinho para mostrar tudo onde que fica essas coisas. Então, lembrem do nome do arquivo. De preferência, coloque o nome de vocês e sempre nas normas da BNT, tá? Pontuação, que é uma coisa que vocês ficam aí importante. Nós temos 2 atividades online mais a defesa. Então, a primeira atividade vale 2 pontos, ou, como aparece no AVA, 2.000 pontos.
A atividade 2, 3.000 pontos. E a defesa vale 5.000 pontos. Ou seja, é obrigatório ir para a defesa, tá? Porque para passar, a gente precisa ter no mínimo 6.000 pontos. Então, por mais que você gabarite tudo, você tá com 5.000 pontos e aí vai precisar ir para a defesa faltando só 1.000 pontos, tá? É muito difícil alguém tirar boa nota na defesa, tá? Para você não tirar nota na defesa, simplesmente é só se você não fez. E a gente está aqui que a gente acredita que todo mundo está realmente fazendo o TCC. Ninguém está comprando nem nada do tipo. A gente confia na qualidade de vocês, tá? Então a gente vai focar agora nessa primeira parte nos 2.000 pontos, que é essa primeira atividade, para depois a gente ir para a segunda atividade. Na atividade 1, nós temos esses pontos que vão variar somando aqui os nossos 2.000 pontos, tendo que a pontuação que mais se baseia em maior nota é os nossos resultados e discussão, mas tudo isso é levado em consideração, desde o título, metodologia, introdução, essa discussão, normas da ABNT e referências. Agora vamos falar do nosso modelo, tá? Antes de falar o nosso modelo, só lembrando lá do processo de envio do trabalho, o feedback da tutora, que é tudo aquilo que a gente conhece. Mas falando do nosso modelo, a hora que você fazer o download do nosso modelo, entra naquilo que eu já falei no semestre passado. Baixe 2 modelos, tá? Um que você vai reescrever em cima, o outro para vocês consultarem normas e opções que nós temos ali, tá? Facilita isso, tá? E aí que nós temos, é um artigo de revisão bibliográfica. Então, o que a gente tem? Artigos a gente pede que seja no máximo de 10 anos. Ai, professora, mas eu achei um artigo ótimo que tem 15 anos. Tem problema? Não. Se for um artigo, 2, não tem problema. O que você não pode? Pegar todos os seus artigos muito antigos, tá? Então, veja isso, é uma coisa que eu já comentei com vocês no TCC1, sempre artigos mais novos. A grande parte dos artigos vocês já têm, que vocês utilizaram no TCC1, tá? O que vocês vão fazer? Colocar um pouco mais, tá? Então, aí a gente recomenda ter no mínimo uns 10, 12 artigos, tá? Ai, professora, eu já revirei tudo, não acho mais artigos do meu tema, tá? Veja, dentro desse tema, às vezes, dá uma leve expandida, comparar com outros assuntos, tá? E aí aumentar esses artigos. Então, o que nós temos? Ó, recordando o que vocês já fizeram e o que vai ter aqui. Então, lá no semestre passado, no projeto de pesquisa, nós tínhamos a nossa introdução, tá? Dentro da introdução, ele tinha o problema de pesquisa, que era aquela perguntinha, tá? Tínhamos o objetivo geral e os específicos na forma de tópicos, a nossa justificativa, que dava em torno de uns 3 parágrafos, a nossa fundamentação teórica, que eram algumas páginas, metodologia, um parágrafo, cronograma, que agora não vai usar, e as nossas referências. Então, o que nós temos? A gente vai juntar algumas coisas para a nossa introdução. Então, o que nós temos? Na introdução, a gente vai juntar a introdução que nós tínhamos lá no projeto de pesquisa, os nossos objetivos gerais específicos, nossa justificativa aqui, tá? Então, o que está aqui, ó, a introdução vai ser contextualização do tema, a justificativa, problema de pesquisa e objetivos gerais específicos, na forma de parágrafos, tá? Vocês vão ver que a introdução vai dar uma página e meia por ali, tá? No máximo ali umas 2 páginas deve dar. Além disso, nós vamos vir para o nosso desenvolvimento. Aí no desenvolvimento não vai ter nada ele em cima, a gente só divide ele em 2 partes. A nossa metodologia, que é a mesma que vocês têm aqui, só que como eu disse, vamos verbos no passado. E os nossos resultados e discussão, que vai vir aqui da nossa fundamentação teórica. Conclusão vai ser para a atividade 2, a gente não vai fazer ela agora. E as nossas referências a gente já tem aqui boa parte também lá do projeto de pesquisa.
Então, como eu disse, a gente vai usar o projeto, que é o TCC1, como base do TCC2. Então, se vocês baixarem, esse é o nosso modelinho do que está no AVE, tá? Então, o que a gente precisa focar agora, o que a gente precisa fazer com a maior urgência? Então, nós vamos ter o título do nosso TCC, isso a gente já coloca agora, tá? Nome do primeiro autor, no caso, o nome de vocês, e o nome do segundo autor, eu, tá? Pois eu coloco lá, Priscila Brugin, só, tá? Isso é agora. Lembrando, tá? Que toda essa parte que está em vermelho e amarelo marcado nesse modelo não será enviado, tá? Tem que ser sem nada. Por isso que eu falo de abaixo dos arquivos. Resumo, não é agora, é na atividade 2 que a gente faz, então vocês podem pular. Só apaga essa parte aqui em amarelo, então só deixa aqui resume palavras-chave, pode deixar em branco. E aí a gente vai fazer a nossa introdução, tá? Então aqui tem as especificações de margem e tudo mais. Já comentei o que tem que ter. Então ele tem que ter aí de 5 a 6 parágrafos. Como eu disse, vai dar uma página e meia, 2 no máximo, tá? Se vocês escreverem parágrafos muito maiores. Lembrem-se, tá? Uma linha não conta com parágrafo. Então são de 5 a 6. Vai ter ali uns 2 parágrafos de contextualização. Depois nós temos mais 1 ou 2 de justificativa e problema. Depois mais 1 ou 2 de objetivos. E você mata os seus 5 ou 6 parágrafos, tá? Então, façam isso de texto corrido, não pode ser na forma de tópico, ok? Aí nós vamos fazer a parte do desenvolvimento. Desenvolvimento vem, tá? Essa parte aqui, ó, do desenvolvimento até escrever a metodologia, não tem nada. Apaga tudo, tá? E aí a gente vai direto para a metodologia. O que tem que ter na metodologia? Falando que é uma revisão bibliográfica, tá? Como eu disse, nada mais é do que o que vocês escreveram na metodologia, mas no passado, tá? Então, cuidado. Alguns querem colocar processos de inclusão e de exclusão. Por exemplo, aqui tem que ter. Então, a definição, que é o que a gente já tem, tá? O período dos artigos são nos últimos 10 anos, critérios de inclusão e critérios de exclusão, tá? O que vocês podem colocar? Serão inclusos artigos em português dos últimos 10 anos e serão excluídos artigos de resumo e artigos para mais de 10 anos. Pronto, tá? Coloca aí as bases de dados e as palavras-chave. Então, é basicamente o que nós fizemos lá no TCC1, tá? E aí nós temos a nosso resultado e discussão. Como eu disse, tem que ter ali de 10 a 12 artigos, tá? E aqui que realmente você vai colocar tudo, comparar os textos, falar que fulano diz isso, ciclano diz aquilo, mas comparar, tá? Vocês podem comparar artigos, vocês podem juntá-los em parágrafos, aquela coisa que vocês já conhecem do semestre passado, tá? Lembre-se, vocês não estão inventando nada. Então, tudo tem que referenciar, tá? Então, vai falar segundo fulano de tal. Coloca o que fulano de tal falava. Ou coloca o assunto no final, entre parênteses, o nome do fulano de tal e do ano, tá? Tem que ser colocado obrigatoriamente. Seguindo o modelo, aí teria a conclusão, que eu pulei aqui, tá? Porque não é agora que será feito. E aí as referências seguem o mesmo modelo das referências que nós tínhamos lá no TCC1, tá? Então, eu não vou entrar aqui por menores, deixei aqui nos slides que eu vou passar para vocês, tanto que está no modelo, quanto alguns exemplos de referências. Mas como nós fizemos bastante no semestre passado, acredito que não tenha ficado dúvidas. E se por um acaso ficou dúvida de alguma das referências,
vocês me mandem mensagem que a gente vai estar junto. Então, vamos lá. Recapitulando aí, tá? Nós temos que modelo novo, tá? Cuidado, não pode errar o modelo, porque ela zera simplesmente. Então, modelo de artigo, só baixando o portal. Temos que colocar título, nomes de vocês, meu nome, tá? Introdução de 5 a 6 parágrafos. Nessa introdução, contextualizar, justificativa, problemas e os objetivos gerais específicos, na forma de texto corrido, sem pontinhos. Vamos fazer desenvolvimento, tá? Desenvolvimento simplesmente divide em 2. Metodologias, que é a nossa revisão bibliográfica, basicamente o que nós fizemos lá no TCC 1, tá? Lembrando que os verbos são no passado. E resultado, discussões, que é a nossa fundamentação teórica. Vocês podem discutir um pouco mais, falar um pouco mais dos artigos ali. E daí nós temos que fazer também as referências, tá? Assim como nós fizemos no semestre passado, nós vamos fazer no modelo que está lá, que é o mesmo modelo, tá? Feito isso, o que a gente tem que ter? O nosso TCC tem que ter de 10 a 15 páginas, tá? Então, eu montei, deu 5 páginas tudo isso. Vamos aumentar, tá? Fica lá, busca mais artigos, vamos aumentar. Nossa, comecei a escrever, me empolguei, deu 30 páginas. Vamos resumir, pra gente tentar ficar nessa média aí, tá? E bom, como todo outro semestre, qualquer dúvida, vocês têm o meu contato e eu estou sempre disponível. Quem quiser marcar um encontro, a gente se encontra presencialmente também para a gente discutir os nossos TCCs. Mas se não, por WhatsApp a gente consegue um atendimento mais personalizado. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.